Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física. Então estamos aí voltando, tá, às nossas atividades, infelizmente ainda de maneira remota, tá? Agora que nós vamos iniciar o quarto bimestre, para lá para meados ou final de março a gente concluir, tá certo? E aí a gente termina, com a graça de Deus, esse ano de 2020, ok? Então, bem, pessoal, a nossa metodologia de trabalho vai permanecer a mesma. Ou seja, semanalmente eu vou postar um ou dois ou três vídeos, tá? Onde eu explico o conteúdo, respondo alguns exemplos, tá? Algumas questões. Em seguida eu coloco um conteúdo lá para vocês estudarem, que normalmente é o capítulo do livro, tá? O capítulo do livro que eu estou trabalhando. E por último eu coloco a atividade, cadastro a atividade e você entra lá e responde. Tudo bem? Então vai ser dessa maneira que a gente vai continuar trabalhando, tá certo? Pois bem, então vamos lá. Então vamos retomar aqui o nosso conteúdo. Então nós vamos estudar agora um conteúdo chamado trabalho e potência, tá certo? E um pouco depois, tá? Depois que a gente estudar esse conteúdo, a gente vai estudar energia e a sua conservação. E esses conteúdos eles vão se entrelaçar entre si, tá? E uma coisa interessante é que quando nós passarmos a estudar energia, a gente vai perceber, tá, o quanto é poderoso toda a teoria, tá certo? Deixa eu acender essa luz aqui para ver se fica mais claro. Tá. O quanto é poderosa toda a teoria da física que trata da análise energética de um determinado sistema, tá certo? No terceiro bimestre a gente viu as três leis de Newton, tá? E as três leis de Newton elas são leis, tá, que foram elaboradas justamente para descrever o movimento dos corpos, tá? E as três leis de Newton elas tratam basicamente de uma única grandeza, que é a força, tá? Força e aceleração e a relação entre as duas. Tá? Sabendo-se as forças que atuam sobre um determinado sistema, um determinado objeto, você consegue determinar a aceleração e sabendo a aceleração você consegue determinar a evolução temporal do movimento desse objeto ou desse sistema. Tá? Só que para o caso da energia, tá? Do tratamento energético, uma vez que você sabe quais são, tá, as energias que atuam em um determinado sistema, você consegue também saber a evolução temporal desse sistema, tá certo? O que é uma coisa assim belíssima, tá? Bem, a gente não se aprofundou o quanto deveria nas leis de Newton, tá? Por vários motivos, né? O primeiro deles é que dessa maneira remota não se pode se aprofundar muito nos conteúdos, tá? E por um outro motivo que também é bastante óbvio, né? Que também é referente a essa questão das aulas remotas, que é justamente eu não consegui dar uma boa fundamentação para vocês, então não dava para a gente se aprofundar em uma coisa na qual vocês não tinham, digamos assim, uma boa fundamentação matemática e teórica mesmo, tá? Então vamos lá. Então nosso objetivo aqui é o que? É passar por trabalho e potência, tá? Isso aqui vai demorar de 2 ou 3 semanas, para depois chegar na parte de energia e fazer uns estudos assim mais elaborados de sistemas assim cotidianos que costumeiramente a gente encontra por aí. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Tá? Então deixa eu definir aqui o que é trabalho. Então eu já coloquei aqui, ó, trabalho de uma força constante. Bem, trabalho é uma grandeza que é representada por esta letra aqui, tá? Esta letra aqui, que é uma letra grega que se chama tau, tá certo? Que se chama tau. Então todas as vezes que nós formos representar trabalho, a gente vai representar por esta letra tau, tá? Então, bem, basicamente, trabalho está relacionado, isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês já carreguem a partir de agora. Trabalho
esse nome trabalho, ele está relacionado a uma transferência de energia. Transferência de energia. Isso aqui vai ficar mais claro, tá? Conforme a gente for se aprofundando nos conteúdos, tá? Mas basicamente você vai entender o quê? Você vai entender trabalho como sendo uma transferência de energia. Tá? Pode ser uma transferência positiva, por exemplo, onde você dá energia para um sistema, ou pode ser uma transferência, digamos assim, negativa, onde você retira a energia desse sistema. Tá? Então, nos dois casos, quem faz esse trabalho é justamente a força, é uma determinada força, uma força que atua sobre um determinado objeto. Então, imagine aqui o seguinte, imagine que eu tenho aqui um objeto, tá, que está aqui no ponto A, e eu queira levar esse objeto aqui até um ponto B, tá certo? Então eu vou levar ele de A para B. Pois pronto, eu vou escolher seguir essa trajetória aqui, pronto. Essa foi a trajetória que eu utilizei. Deixa eu desenhar essa curva mais suave. Pronto. Essa foi a trajetória que eu utilizei, tá, para levar um determinado objeto, tá, do ponto A até o ponto B. Então, isso aqui em preto é justamente a trajetória. Tá? Trajetória. Pronto. Obviamente, eu levei esse objeto com a aplicação de uma força, ou seja, foi necessário que eu aplicasse uma determinada força. Deixa eu colocar aqui uma força, uma direção qualquer aqui, tá? Para poder eu conseguir levar esse objeto até este ponto aqui. Tá certo? Até este ponto. E a trajetória, tá? A trajetória desse, digamos assim, desse deslocamento, a trajetória desse deslocamento é o que está em preto. E o deslocamento é o que está nessa cor aqui, que ao meu ver é cinza. Tá? Isso aqui é justamente o deslocamento. O deslocamento sempre vai ser o quê? Sempre vai ser uma reta que liga o ponto inicial do ponto final. Tá? Então, por mais que eu tenha seguido esta trajetória, o meu deslocamento é esse D. Tá certo? Esse D que é representado justamente por essa distância aqui, que liga o ponto A até o ponto B. Tudo bem? Pronto. Imagine aqui o seguinte. Imagine aqui, por exemplo, tá? Que isso aqui seja o solo. Deixa eu desenhar um pouco mais para baixo. Isso aqui seja o solo, tá? O solo. Deixa eu colocar aqui solo. Pronto. E nesse ponto aqui eu tenho uma bola, tá? Desse ponto aqui eu vou chamar de ponto A, tá? É justamente o ponto inicial, tá? O ponto inicial. Pronto. Eu tenho aqui uma bola e eu vou chutar essa bola. Tá? Eu vou chutar ela até um determinado ponto. Até um determinado ponto. Tá? Pronto. Então, o que vai acontecer é que essa bola ela vai descrever essa trajetória. Tá certo? Isso aqui é uma trajetória que nós chamamos de trajetória oblíqua. Tá? É como se fosse uma parábola. Isso aqui você poderia imaginar como sendo um tiro de meta, né? Que o goleiro ele chuta a bola até a área do seu adversário. Então pronto, está aí. Então isso aqui, tá, até o ponto B. A bola ela fez esse percurso aqui, tá, saindo do ponto A, tá, chegando aqui no ponto B. Aqui nós temos justamente o ponto final. O ponto final, beleza. Pronto, maravilha. Vejam só, a bola ela descreve. Tá, deixa eu desenhar aqui a bola em cinza. A bola, ela saiu desse ponto, ela saiu do ponto A, né? Tá aqui no ponto B, passou por essa parte mais alta, em seguida chegou aqui até essa outra parte. Perfeito. Quais são as forças que atuam sobre essa bola? Tá? Isso, se vocês lembrarem, lá naquelas aulas de leis de Newton, em um lançamento oblíquo, tá? Só existe uma força que atua sobre a bola, que é justamente a força-peso. Tá? Então aqui nós temos a atuação da força-peso sempre
vertical para baixo. Então, aqui é o peso sempre vertical para baixo. Então, por mais que a trajetória seja esse caminho aqui, ó, a trajetória seja esse caminho azul, o deslocamento descrito por essa bola é justamente a distância do ponto A, tá certo? Até o ponto B. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o deslocamento da bola, tá? Deslocamento da bola é essa distância aqui, ó, do ponto A até o ponto B. Tá certo? É o deslocamento da bola. Pronto. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Tá certo? Então, perceba que até agora eu vou falando em deslocamento e vou falando em forças que atuam durante esse deslocamento. Então, o que nós vamos fazer é justamente calcular qual é o trabalho, tá? Qual é o trabalho exercido por uma determinada força quando um objeto descreve uma certa trajetória, tá certo? Uma certa trajetória. Então, ó, vejam só, vamos aqui para um exemplo, tá? Um exemplo aqui, vamos chamar aqui de exemplo 1. Imagine aqui o seguinte, imagine aqui que eu tenha o solo, tá? Esse aqui é o solo, e eu vou colocar uma caixa sobre esse solo, tá? Digamos que eu pegue uma caixa e a coloque aqui, pronto. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar essa caixa, então sobre ela vai atuar uma certa força para a direita, tá? E essa força ela vai arrastar essa bola. Vamos supor que essa força seja uma força de 20 newtons, tá? Então, essa caixa ela vai sofrer um deslocamento, tá? Provocado por esta força. Pronto, esse deslocamento, vamos supor que ele será um deslocamento de 3 metros, digamos, né? Ou seja, a caixa vai sair dessa posição até esta posição. Então, aqui nós temos aqui um deslocamento de 3 metros. Então, podemos colocar aqui, ó, D igual a 3 metros. Perfeito. Perfeito. Nesse caso aqui, nós estamos considerando, tá, uma situação onde não há atrito. Então, nesse caso aqui, não existe atrito entre a caixa, tá, entre a caixa e esse solo, esse piso, tá bom? Então, o trabalho de uma força, tá? O trabalho de uma força, neste caso aqui, como a força ela possui a mesma direção e sentido do deslocamento, tá? Então, o trabalho dessa força vai ser dado simplesmente por F vezes D, tá? Isso aqui é o trabalho da força para esse caso. Pronto. Isso aqui é o trabalho realizado por esta força nesta situação. Então, como é que vai ficar? Vai ficar simplesmente isso aqui, ó, o trabalho. Vai ficar trabalho, vai ser igual. Quanto vale a força? Vale 20 newtons, tá? 20 newtons vezes o deslocamento, 3 metros. Então, isso aqui, o trabalho vai ser igual. 20 vezes 3 dá 60 newtons por metro. Acontece que newtons por metro, tá, é igual a joules, tá certo? É igual a joules. Portanto, nós temos aqui que este trabalho aqui, realizado por esta força, tá? Vou colocar aqui, trabalho vai ser igual a 60 joules. Pronto. Então, isto aqui é o que? É o trabalho realizado, tá, por esta força sobre essa caixa. Tá certo? Então, pronto. O que é que esse trabalho, a princípio, ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que foram transferidos, tá, 60 joules de energia para essa caixa. Quem transferiu foi a força. Tá? Foi a força. Pronto. Então, beleza. Agora, vamos estudar aqui. Tá? Percebam que eu vou repetindo as coisas no decorrer da aula, de maneira que, se você não está entendendo, então é só ter paciência e permanecer assistindo o vídeo, viu? Pronto, então vamos seguir aqui.
certo? Deixa eu só tentar arrastar isto aqui. Aí vai tudo, né? Beleza. Pronto. Então, ó, vamos seguir aqui. Vamos imaginar agora que eu tenha um exemplo 2, tá? Um exemplo 2, semelhante ao exemplo 1. Acontece que agora nós vamos imaginar uma força que ela não é paralela, tá, ao deslocamento. Então imagine que eu tenho aqui o solo, tá? Esse aqui é o solo. Mais uma vez, sem atrito, portanto a caixa ela pode deslizar sem nenhum problema. Viu? Temos aqui uma caixa sem atrito. E sobre ela vai atuar uma certa força, que nós vamos chamar de força F, e vamos atribuir um valor para ela. Tá? Acontece que essa força ela não é paralela ao deslocamento. Então temos aqui uma força F, que será igual também a 20 newtons. Beleza. E essa força aqui, ela vai deslocar essa caixa para a direita. Tá? Ela vai provocar o mesmo deslocamento anterior. Então, digamos que ela saia dessa posição inicial até a posição final. Tá? Este aqui é o deslocamento. É um deslocamento igual a 3 metros. Pronto. Agora, surge uma pergunta. Será que quando essa força deslocar essa caixa, esses 3 metros, será que ela vai produzir, tá? Ela vai provocar, ela vai transferir a mesma quantidade de energia que transferiu anteriormente? Tá? Como é que nós vamos determinar isso aqui? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, vejam só. Essa força aqui, ela é uma força que ela está inclinada, não é? Então, se nós pegarmos essa força aqui, tá? Vamos colocar aqui uma força F, tá? Cujo valor dessa força vale 20 newtons, F igual a 20 newtons. Pronto. Percebam uma coisa, essa força aqui, ela faz um certo ângulo com a horizontal. Então, ó, se nós decompormos essa força, ou seja, se a gente pegar esse vetor e decompor ele, tá, em uma componente horizontal e uma componente vertical, que jeito vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar o seguinte, a decomposição dessa força ela é feita em uma componente horizontal, tá? Esta componente aqui, ó, tá? Esta componente aqui, isso aqui é a componente horizontal, que ela é dada por F cosseno do ângulo, cosseno de θ, e uma componente vertical, tá? Que é esta componente aqui, ó. Tá? Esta componente aqui, ela é dada por F seno de θ. Pronto. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que calcular, tá, quanto vale cada uma dessas componentes. Nós sabemos quanto é que vale a força total, né? A força F. A força F ela é igual a 20 newtons. Só que nós queremos saber quanto é que vale cada componente. Tudo bem? Só que antes da gente determinar isso, eu quero que você perceba uma coisa. Veja só. Essa componente aqui, vertical, ela não realiza trabalho. Tanto é, ó, que se nós desenharmos aqui, ó, desenhamos aqui a caixa, tá? Se nós colocarmos a força, as componentes da força aqui, ó, nós vamos ter aqui a componente vertical e aqui, ó, a componente horizontal, tá certo? Essa componente aqui, ó, é a F seno de θ, tá? E essa componente aqui é a F cosseno de θ. Acontece que essa componente aqui, ó, ela não contribui, tá certo? Ela não contribui
contribui para o deslocamento. Se ela não contribui para o deslocamento, então essa força aqui, ó, ela não realiza trabalho. Tá certo? Ela não realiza trabalho. Por quê? Professor, como assim não contribui para o deslocamento? Eu quero que você entenda que esta caixa aqui, ó, ela está se movendo para a direita. Tá? E ela está sendo arrastada no chão. Então, ó, ela está se movendo para cá, para a direita. Tá? Então, qual é a componente da força F que ajuda essa caixa a se deslocar para a direita? É o F cosseno de θ. Tá? Então, a única componente que realiza trabalho é essa componente aqui. Tá? Então, esta componente é a única que realiza trabalho. Tudo bem? Pronto. Então, nós vamos calcular aqui, ó, qual é a componente que realiza trabalho. Tá? Então, vamos lá. Vamos saber quanto é que vale essa componente. Para isso, nós temos que saber quanto é que vale θ. Tá certo? Então, aqui, ó, vamos considerar um caso onde o θ ele vale θ igual a 60 graus. Tá? θ igual a 60 graus. Pronto. Então, pessoal, existe uma tabelinha, tá certo? Que é utilizada justamente para fazer os cálculos desses ângulos. Tá? Fazer os cálculos não, para consultar os valores, tá, desses ângulos. Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Eu vou escrever aqui essa tabelinha para vocês. Pronto, tá aí, pessoal. Essa é a tabelinha, tá certo? Não se assustem com essa tabela, tá? Ela é maximamente conhecida. Tá? Certamente você já deve ter passado por ela no seu 8º ano ou 9º ano. Tá certo? Então, ela mostra aqui os valores, tá, de seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30, 45 e 60. Tá certo? Então, ó, vamos lá. Por exemplo, o que nos interessa aqui é o cosseno, tá, de θ, onde θ é 60. Portanto, o que nós queremos saber é o cosseno de 60. Quando a gente olha aqui, ó, 60 cosseno de 60 é aqui, ó, é 1,5. Tá certo? O cosseno de 60 está aqui, ó, é 1,5. Então, ó, como é que vai ficar nossas contas? Lembre-se que trabalho é igual que a força, tá, vezes o deslocamento. Só que nesse caso aqui, ó, essa força aqui, ó, é igual ao F cosseno de θ. Tá? Essa força aqui, ó, ela vai ser igual, tá? Vai ser igual ao F cosseno de θ, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar trabalho igual a F cosseno de θ, né, vezes o deslocamento. Então, nós podemos escrever isso aqui assim, ó. Trabalho é igual a F vezes o deslocamento vezes cosseno de θ. Pronto. Isso aqui, ó, digamos assim, é a maneira mais usual de se representar o trabalho realizado por uma força constante. Então, normalmente, essa é a expressão que é utilizada. Tá? É uma expressão que, a princípio, você pode decorá-la. Tá certo? Decore ela mesmo. Então, ó, quando nós formos calcular, como é que vai ficar? Vai ficar assim. Ó. Vamos passar para cá. Agora apenas é somente substituir os valores. Então, isso aqui vai ficar trabalho igual. Quanto é o F? O F é 20 newtons, né? Quanto é o deslocamento? O deslocamento é 3 metros. E aqui, ó, cosseno de 60 graus. Então, ó, trabalho vai ser igual a... Aqui, ó, trabalho vai ser igual a... quanto que é? 20 vezes 3, isso aqui dá 60. Vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, aqui, ó, 1 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 60 vezes 1 dá 60, dividido por 2, isso aqui dá igual a 30. Portanto, o trabalho é igual a 30 joules. Então, isso aqui é o quê? É a energia transferida para a caixa nessa situação, tá? Onde a força ela faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. Tá certo?
Pronto. Entenderam aqui? Então percebam, ó, que apesar do valor da força ser o mesmo e do deslocamento também ser o mesmo, né, o trabalho nesse caso é menor. Ou seja, já dá para a gente perceber que o trabalho tem alguma coisa a ver com esse ângulo, né? Que na medida que esse ângulo antes era zero, quando passou a ser 60, o trabalho diminuiu. Tá certo? De maneira, ó, que se esse ângulo aqui fosse 90 graus, né? Ou seja, ângulo de 90 graus é quando essa força ela fica completamente perpendicular, digamos, isso aqui seja o deslocamento, isso aqui seja a força. Tá? Se fosse um caso, tá, onde essa força tivesse uma direção que fizesse 90 graus com deslocamento, tá, aqui o trabalho ele iria ser zero, porque ela não ia contribuir para o deslocamento. Tá certo? Não iria contribuir. Ok, pessoal? Pronto. Então, eu acho que a gente... Deixa eu explicar um pouco mais sobre esse cosseno para vocês. Tá certo? Vamos aqui para o próximo quadro. Deixa eu só arrastar isso aqui um pouco. Pronto. Então, ó, veja só. Imagine aqui dois vetores. Digamos que você tem aqui dois vetores. Digamos que aqui tenha, tá, um certo vetor e aqui tenha outro. Tá? Temos dois vetores aqui. Então, vamos supor que esse seja o vetor deslocamento e esse aqui seja o vetor força. Tá certo? Então, da expressão F, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, esse ângulo aqui é sempre o menor ângulo feito, tá, entre esses dois vetores, porque aqui nós temos um ângulo, não é? E aqui nós temos outro ângulo, tá? Só que o θ é sempre o menor, portanto é esse aqui, ó, é o de cima. Então o θ é este aqui, tá certo? O θ é este aqui. Tudo bem? Pronto. Então esse aqui, caso A. Imagina aqui um caso B, por exemplo. Se nós tivéssemos o seguinte, se nós tivéssemos, digamos que aqui está o deslocamento, tá? O deslocamento agora é vertical, e aqui está a força, tá? Então aqui, ó, aqui é o deslocamento, e aqui é a força. Pronto. Cadê o nosso ângulo θ? O ângulo entre os dois vetores é justamente esse aqui, que é o menor ângulo, viu? Então aqui é o nosso ângulo θ, tá? Se nós considerássemos aqui um caso C, onde vamos supor que nós tenhamos aqui, ó, um deslocamento para cá e a força bem aqui, ó. Tá? Então aqui está o nosso deslocamento, aqui está o deslocamento e aqui está a força. Bem, cadê o nosso ângulo alfa? Nosso ângulo alfa é sempre, nosso ângulo θ é sempre o menor. Então tá aqui θ, tá certo? É sempre o menor ângulo que o vetor não. É sempre o menor ângulo entre os dois vetores, tá certo? O vetor deslocamento e o vetor força. Tudo bem? Então, aqui vale considerar uma coisa. O cosseno de θ, tá certo? Esta função aqui, tá? Ela é uma função positiva, ou seja, o valor desse cosseno, ele é positivo todas as vezes que o ângulo todas as vezes que o ângulo ele for menor que 90, tá? E maior ou igual a zero. Então, nessa situação sempre esse cosseno de θ ele vai ser positivo. Por exemplo, se você observar aqui, ó, tá? O θ aqui ele é maior do que 90, tá? Ele é maior do que 90. Lembrando que um ângulo de 90 graus é um ângulo reto, viu? Por exemplo, isso aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Pronto. Isso aqui é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, tá?
Então, aqui, ó, o θ seria θ igual a 90. Tá certo? Se isso aqui fosse mais aberto, tá? Por exemplo, digamos que se esse ângulo aqui, ó, ele fosse assim, não é? Então, aqui, ó, aqui nós iríamos ter aqui, ó, o θ maior do que 90. Maior do que 90. Por outro lado, né, se isso aqui fosse fechado, mais fechado, então digamos que uma situação assim, ó, esta situação aqui, deixa eu só colocar para esse outro lado. Digamos que nós tivéssemos essa situação aqui, então aqui, ó, aqui teríamos o ângulo θ, tá? E nesse caso aqui, tá certo? Neste caso aqui, o θ ele seria menor que 90, tá? Porque está mais fechado aqui. Pronto, então aqui, ó, nós temos θ maior do que 90. Aqui, mais uma vez, θ maior que 90, tá certo? E aqui temos o θ menor do que 90. Então, ó, quando o θ for menor do que 90, nesse caso aqui, ó, o cosseno de θ ele é maior do que zero, ou seja, ele é positivo. Então, nesse caso aqui, o cosseno de θ ele é positivo, tá certo? Pronto. Então, o cosseno de θ ele vai ser negativo quando θ for menor ou igual a 180, tá certo? E for maior que 90, tá? Maior que 90, que é, por exemplo, este caso aqui e esses dois casos aqui, o A e o B. Tá? Então, nesse caso aqui, nós iríamos ter cosseno de θ menor que 90 e aqui, ó, cosseno de θ menor. Ou cosseno de θ menor que zero e cosseno de θ menor que zero. Então, nesses dois casos aqui, nós teríamos valores negativos. Tá certo? Negativos. Então, isso aqui é uma certa peculiaridade dessa função. Não peculiaridade não, é uma informação geral. Tá? Informação geral. Então, ó, observe, por exemplo, aqui, ó. Observe, por exemplo, o seguinte. Tá? Deixa eu só colocar essa expressão aqui dentro do quadrado, que ela é importante para nós. Então, eu quero que você imagine uma rampa. Tá? Imagine que tem uma rampa, tá? Esta rampa aqui. Perfeito, pronto. Sobre essa rampa existe uma caixa, tá? Quero que você imagine aqui uma caixa. Uma determinada caixa, você deve desenhar aqui. Tá aí a nossa caixa, tá? E essa caixa, tá? Vamos considerar aqui que seja uma situação onde não haja atrito, tá? Então aqui, ó, sem atrito. Sem atrito. Então essa caixa ela tende a descer, tá certo? Ela tende a descer, tanto é que ela desce, tá? Ela desce. Então, deslocamento aqui a gente está assumindo que ela está descendo. Só que imagine que tenha um certo rapaz aqui que esteja tentando empurrar essa caixa para cima, tá? Então tá aqui o nosso rapaz que está se esforçando para empurrar essa caixa aqui para cima, tá aqui o nosso colega. Esse rapaz, tá? Ele exerce uma força aqui, ó, para cima. Então essa aqui é a força F que ele aplica sobre esta caixa. Força F. Só que essa caixa ela está descendo, não é? Ela está descendo porque a gente está assumindo que ela está descendo. Então, digamos que ele esteja somente retardando, tá, o movimento dessa caixa para baixo. Se você observar bem aqui, ó, o vetor deslocamento, tá, ele está em um sentido. Tá, deixa eu desenhar aqui os dois. Digamos que isso aqui, ó, seja a caixa. Tá? Aqui está o vetor deslocamento. Tá? E aqui está o vetor força. Aqui está o vetor força. Pronto. Se nós avaliarmos aqui, ó, o ângulo entre esses dois vetores aqui, ó, é um ângulo θ igual a 180 graus. Tá?
Quando o θ é igual a 180 graus, ó, que aqui ó, θ menor ou igual a 180, então o cosseno é negativo. Se o cosseno for negativo, então todo esse termo aqui, tá, o f vezes d, vai ser multiplicado por um número negativo. Tá certo? Então, o trabalho nesse caso aqui, tá, vai ser um trabalho negativo. Tá certo? Vai ser um trabalho negativo. Tudo bem? Agora, imagine aqui uma outra situação, tá? Só para a gente aguçar aqui a nossa intuição. Tá certo? Imagine que eu tenha um guindaste. Tá certo? Vamos tentar desenhar aqui um guindaste. Vamos tentar. E esse guindaste, ele esteja segurando, sustentando aqui, tá? Ele esteja elevando, tá certo? Ele está levantando para cima, ele está levantando uma caixa. Então, temos aqui essa caixa, tá? Onde essa caixa, ela possui um certo movimento para cima. Então, aqui, nós já estamos assumindo que essa caixa, ela se desloca para cima, ela se move para cima. Bem, quais são as forças que atuam sobre essa caixa? Bem, são duas, né? A primeira força é a força de tração, tá? Que é a força que o guindaste exerce sobre a caixa para poder levantá-la. E a outra força, que é uma força muitíssima conhecida nossa, que é a força peso. Tá certo? Que é a força peso. Só que percebam bem uma coisa. Como nós estamos considerando, tá, que o guindaste ele está subindo, então percebam o seguinte, ó, tração para cima, tá? Tração para cima, deslocamento para cima, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, vamos ter que a tração para cima e deslocamento para cima. O ângulo aqui entre essas duas forças, tá, vai ser um θ igual a zero. No θ igual a zero, o cosseno de θ igual a zero é cosseno de θ igual a zero. Eu vou dar o valor para vocês. É igual a 1, né? E 1 é maior que zero, ou seja, 1 é positivo. Nós temos aqui um número positivo. Então, a tração, ela realiza um trabalho positivo. Tá certo? A tração realiza um trabalho positivo. Positivo. Isso aqui é fato, tá? É fato. Já quando a gente avalia, por exemplo, a força-peso, ela aponta aqui para baixo e o deslocamento aqui está para cima, né? Se você avaliar isso aqui, ó, aqui nós vamos ter um θ igual a 180. θ igual a 180, o cosseno de θ igual a 180 graus, tá? É igual a menos 1. E menos 1 é menor que zero, portanto, negativo. Então, na medida que isso aqui é negativo, então o trabalho realizado pela força-peso também é negativo. Então, aqui, ó, a força-peso, tá? Força-peso, neste caso, né, realiza um trabalho, vou colocar aqui trabalho negativo. Negativo, tá certo? Negativo. Ou seja, a gente pode simplesmente simplificar isso aqui dessa maneira, né? O trabalho da tração é um trabalho que é maior do que zero e o trabalho da força-peso é um trabalho que é menor do que zero. Isso por quê? Porque a caixa está subindo. Se a caixa estivesse descendo, aí a coisa seria ao contrário, né? Seria ao contrário. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, deixa eu só explicar mais um detalhezinho aqui, já que a gente falou nesses ângulos. Observem o seguinte. Pessoal, se a força F e o deslocamento D, tá, são perpendiculares, então vamos colocar aqui, ó, se F e D, ou seja, o vetor F e o vetor D,
são perpendiculares, e o que é que quer dizer isso? Perpendiculares quer dizer o seguinte, tá? Quer dizer que nós vamos ter uma configuração dessa maneira. Digamos, nós vamos ter aqui, ó, é o vetor força e aqui, ó, é o vetor deslocamento. Tá? Então temos aqui, ó, força e aqui, ó, temos deslocamento. O ângulo entre esses dois vetores aqui é justamente o θ é igual a 90, tá? E o cosseno de 90 graus é igual a zero. Se o cosseno de 90 graus é igual a zero, quando nós fôssemos calcular o trabalho aqui, ó, ficaria o seguinte, ficaria trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de 90, né? Só que o cosseno de 90 é zero, né? Então isso aqui daria igual a zero. Ou seja, neste caso aqui, nessa situação, não há realização de trabalho. O trabalho é sempre zero. Tudo bem? Ok, pessoal. Ok. Bem, tem um caso que é um caso muito comum, tá certo? Que inclusive eu acho que eu falei, porque eu já falei desse caso em aulas anteriores para vocês. Por exemplo, é um movimento circular uniforme. Opa, desculpa, pessoal. O movimento circular uniforme é o seguinte. Vamos lá. Imagine aqui imagine aqui que eu tenha, pronto, isso aqui pronto. Imagine que aqui, ó, no centro eu tenho o Sol, tá certo? Digamos que aqui seja o Sol. O Sol, essa bola de dentro aqui é o Sol, tá? Então aqui temos o nosso Sol. E temos aqui a Terra translatando o Sol, tá? Essa Terra aqui ela está em movimento. Então aqui, ó, ela se move em uma trajetória que ela é tangente, tá? Se move em uma trajetória circular onde o vetor velocidade é tangente à trajetória. Então tá aqui velocidade. Isso aqui é a nossa Terra, tá? Aqui é a nossa Terra, aqui ela vai se mover aqui para a direita, para a esquerda, aliás. E aqui ela vai se mover para cima. Tá? Pronto, isso aqui é a nossa Terra. Se você observar, né, se você lembrar aí das aulas passadas, qual é a força que mantém a Terra, tá, nessa trajetória circular? É justamente a força que nós chamamos de força centrípeta, né? Uma força centrípeta que aponta para o centro da trajetória. Temos aqui a força centrípeta que aponta sempre para o centro da trajetória. Tudo bem? Só que, se você observar, essa força centrípeta ela é sempre perpendicular à trajetória. Tá? É sempre perpendicular. Porque se você pegar aqui, ó, uma partezinha muito pequena dessa trajetória, vai ser uma trajetória linear aqui, digamos que horizontal, né? E a força sempre vai estar apontada para o centro, ou seja, perpendicular. Então, neste caso aqui, o trabalho da força centrípeta é igual a zero, tá? E isso aqui é um caso geral, ou seja, a força centrípeta ela não realiza trabalho de maneira alguma, justamente por qual fato? Pelo fato de que ela, tá, é sempre perpendicular à trajetória. Tá? A força centrípeta ela é sempre perpendicular à trajetória. Ok? Pronto, então vamos avaliar aqui, ó, só mais um tópico, tá? Trabalho de uma força constante. Tá? Vamos colocar aqui, ó, um tópico 2, que eu vou colocar cálculo do gráfico, cálculo do trabalho pelo gráfico. Então, aqui, cálculo do trabalho através do gráfico.
cálculo do trabalho através do gráfico. Imagine aqui o seguinte, vamos lá, pessoal. Imagine aqui que eu tenha uma reta, tá? Essa reta aqui é o eixo das posições, tá? O eixo X. Aqui eu tenho as coisas, as posições em metros. Imagine que eu tenho aqui uma caixa, deixa eu colocar essa caixa de vermelho, tá? Que ocupa esta posição. Então aqui digamos que eu tenho a posição, vamos considerar a posição 1, A2, A3, A4, A5 e A6. Pronto, perfeito. Essa caixa ela vai sofrer a ação de uma força, né? Então uma força ela vai atuar fazendo com que ela se mova para a direita, tá? Vamos até colocar um valor para essa força, vamos colocar aqui um valor de 10 newtons. Perfeito. E essa caixa inicialmente ela sai daqui, tá? Isso aqui é a situação inicial e vamos supor que ela chegue aqui até a situação final, que é 5 metros. Deixa eu só desenhar aqui uma sombra dela, para você saber que ela iniciou daqui e parou aqui. Perfeito. Então, ó, nós poderíamos muito bem, supondo essa força constante, tá? Aqui nós vamos supor que ela é uma força constante, nós poderíamos muito bem fazer o gráfico dessa força em função do deslocamento. Tá certo? Como é que ficaria isso aqui? Ficaria o seguinte, né? No eixo vertical, nós colocaríamos a força, né? E no eixo vertical, nós colocaríamos aqui o deslocamento, tá? As posições. Então, ó, ficaria o seguinte, aqui é o F e aqui é o X, né? X. Então, o X, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos colocar aqui 10, 20, 30. Pronto. Então, a nossa força, nós estamos supondo que ela é constante, tá? Então, e ela passa a atuar aqui da posição x igual a 2. Então, em x igual a 2, tá? O valor dessa força é igual a 10 newtons. Só que essa força permanece neste valor até a posição x igual a 5. Então, até aqui, ó, em x igual a 5, tá? Essa força ela permanece igual a 10 newtons. Tá? Então, isso aqui é o gráfico de quê? É o gráfico da força em função do deslocamento. Tá? É o gráfico da força em função do deslocamento. Tá certo? E se você prestar atenção, como é que nós calculamos a área desse gráfico? Tá? A área A desse gráfico. Se fôssemos calcular aqui a área. Bem, a área seria igual a 10, não é? A 10 vezes essa distância aqui, ó. Essa distância. Essa distância é, na verdade, ó, 5 menos 2. Tá? 10 vezes 5 menos 2. Só que isso aqui daria igual a F, sim, 10 vezes 5 menos 2 dá 3. 10 vezes 3, isso aqui daria 30. Só que se você observar, esse 10 é a força, não é? Tá? Vezes 5. 5 é o quê? 5 é a posição final, né? XF. E 2 é a posição inicial, o XI. Esse XF menos XI vai ser, na verdade, o deslocamento, se você observar. Vai ser, na verdade, o deslocamento. Ou seja, vai ser essa distância aqui, ó. Tá? Isso aqui não é nada mais, nada menos do que o deslocamento. Então, ó, no lugar de XI, XF menos XI, nós podemos simplesmente colocar o quê? Colocar o deslocamento. Então, esse aqui vai ser igual ao quê? F vai ser igual a F vezes XF menos XI, isso aqui é igual a D. E F vezes D é igual ao trabalho. Tá? Portanto, neste caso aqui, nós temos que a área ela é numericamente igual ao trabalho. Tá certo? E isso aqui é um resultado. Tá? Isso aqui é um resultado muito importante. Tá certo? Muito importante. Tá? É um resultado assim que nos auxilia demais em problemas que nós vamos nos deparar posteriormente. Então, ó, avalie aqui comigo, né?
sabemos que o trabalho é igual à força, né, vezes o deslocamento. Bem, nesse caso aqui a força é 10, né, que foi dado aqui, ó, 10 vezes o deslocamento, ó, de 2 para 3 percorre 1, de 3 para 4 percorre 1, de 4 para 5 percorre 1, portanto 3, né? Então 10 vezes 3, isso aqui dá igual a 30 joules, que de fato é o resultado, viu? É o resultado. Então isso aqui é uma propriedade muito valorosa, tá? Muito valiosa, tá certo? Muito valiosa, tá? É que quando você tem um gráfico da força em função do deslocamento, o valor da área abaixo desse gráfico é igual ao trabalho. Tá certo? É igual ao trabalho. E isso, pessoal, valeria também para o caso da força não ser constante, por exemplo, da força ser variável, né? Que seria este caso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Imagine que você tenha um gráfico, tá certo? Um gráfico aqui esse aqui é a força, esse aqui é o deslocamento, tá? Temos aqui, ó, força, isso aqui, deslocamento. Imagine que você tivesse um gráfico assim, ó. Você tivesse um gráfico dessa maneira, por exemplo. Pronto, dessa maneira. Então aqui, ó, o que é que nós teríamos? Nós teríamos que esta área aqui, ó, tá? Aqui você pode supor que seja um F1, uma força qualquer, né? E aqui, ó, vai ser um F2, né? Um F2. Essa força ela varia de maneira linear. Então aqui, ó, XI e aqui, ó, XF. O valor dessa área aqui, ó, é igual justamente, é numericamente igual ao trabalho. Tá certo? Numericamente igual ao trabalho. Ou seja, você não precisa saber exatamente como essa força ela varia com o deslocamento. Se você souber, se você tiver acesso ao gráfico, você pode calcular o trabalho direto, tá? Você pode até imaginar aqui, ó, uma situação um pouco mais incomum, por exemplo. Tá aqui a nossa força, né? Tá aqui o nosso deslocamento e vamos supor que esse gráfico ele é dessa maneira aqui, ó. Pronto, ele é dessa maneira. Então aqui, ó, ele teria uma área 1, tá? Teria aqui, ó, uma certa área 1. E aqui teria uma área 2, né? Uma área 2. E mais uma vez o trabalho aqui, ó, neste caso aqui, o trabalho realizado pela força seria numericamente igual à área 1 mais a área 2, né? Área 1 mais área 2. E assim vai, tá certo? E assim vai. Então, sempre quando você dispor de um gráfico da força em função do deslocamento, a área abaixo desse gráfico vai ser sempre igual ao trabalho realizado por essa força. Tá? Tá ok, pessoal. Essa aula ficou um pouco comprida, mas também não dava para ser diferente. Viu? Eu vou gravar um vídeo agora de exercício, um vídeo mais curtinho, mais prático. Tá bom? Então é isso aí. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.